Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estarmos aqui nessa manhã, revendo alguns irmãos que passaram por muitas dificuldades, como o Ricardo mencionou, a Eliane, que aqui está conosco. Que bom revê-la. Que bom rever o Valdeci. Quanto tempo! Você consegue ficar em pé, Valdeci? Quanto tempo ele esteve na corda bamba? Rever a Hélida, Jailton, aqui e tantos outros que passaram por essas tribulações. Vamos orar. Pai, a palavra é tua. A palavra é tua. Ela apenas será apresentada, mas que tu venhas tratar os nossos corações nesta manhã. Talvez estejamos enfraquecidos, Senhor, na nossa fé, na esperança. Mas, Senhor, tu és a nossa fortaleza. Abençoa a tua palavra. Abra os nossos corações para a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, o homem por natureza sempre buscou coisas palpáveis. O homem gosta de ver as coisas. O homem gosta de ver o estético, o bonito, o prazeroso, o gostoso. Ele gosta de tocar. E isso está desde o jardim do Éden, quando a nossa mãe, a nossa primeira mãe, a Bíblia chama de a mãe dos seres viventes, viu que o fruto era agradável aos olhos e bom para se comer, e ela toca e ela come. O segundo mandamento da lei de Deus, ele é muito claro. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus, o Senhor, passando o seu mandamento a Moisés lá no Monte Sinai. Segundo mandamento é: não farás para ti imagem alguma do que está em cima, que tu está embaixo, que está aqui na terra. Não faça imagem, não toque em imagem. E nós vamos verificar que na Idade Média, que durou mais ou menos 1000 anos, começando com a queda do Império Romano em 1400 e pouco, depois a queda de Constantinopla em 1450, dá mais ou menos 1000 anos de idade. Na Europa, as cidades, as vilas nasciam, pequenas, diminutas, sem importância alguma. E havia necessidade de um atrativo para que aquelas cidades se desenvolvessem. E a primeira coisa que eles gostavam de dar valor e trazer para aquelas vilas eram os corpos de mártires do cristianismo. Se você não tinha um mártir para trazer, traga a mão do mártir. Se você não tem a mão, traga o olho do mártir, a língua do mártir.
Isso aconteceu numa cidade muito conhecida, que lá já estivemos pelo menos 2 vezes, é Santiago de Compostela, na França, na Espanha. Alguém achou os restos mortais de alguém numa urna funerária, chamou o bispo conhecia a história, talvez a lenda, de que Tiago foi um evangelizador da Galícia, na Espanha. São os ossos de Tiago. Vamos construir um templo. Aí construiu-se uma igreja e a fama começou. Essa igreja era num lugarzinho chamado Liberdon. Depois construiu-se um templo enorme e passou a se chamar Santiago de Compostela, que é o centro de peregrinação. Peregrinos que vinham da Espanha, vinham de Portugal e começava. Os primeiros peregrinos começaram na França. E há um turíbulo muito grande na entrada dessa igreja, um incensário muito grande, que ficava aceso dia e noite. Sabe para quê? Para espantar o mau cheiro dos peregrinos que andavam dias e meses sem banho, sem nada. Hoje tem uma estrutura extraordinária. Aí eles chegavam, ninguém aguentava o odor peregrinal. E aquele incenso então cobria. E Santiago de Compostela é uma fonte de riqueza. Lourdes, na França, Fátima. A única que eu não conheço é aqui do Brasil, Aparecida. 1700 e tantos, 2 pescadores acharam uma imagem no Rio Paraíba e ali deu-se início a tudo isso. Então, na Idade Média, começou a adoração às relíquias. E relíquia é uma palavra grega que significa os restos. O que restou é uma relíquia. E a coisa chegou a um ponto que um bispo de Cesareia, na Capadócia, ele ensinava que aquele que toca os ossos de um mártir participa da santidade e da graça que nele residem. Uma pregação. Como é importante um púlpito, quando ele fala a verdade, quando ele prega a verdade. Mas quando ele se desvirtua, ele leva o povo a se desvirtuar. Na Idade Média, o culto às relíquias e outros elementos como suposto meio de graça cresceu e tomou proporções incríveis. Era possível comprar cera dos ouvidos e leite da Virgem Maria. Isso está num livro de um irmão nosso, Martin Dreher, um gaúcho, vivo, escritor e pastor luterano, versado na Reforma. Mas não parava aí. Até o estrume do burro que estava junto à manjedoura de Belém, você comprava um pouquinho do estrume daquele burro, sem fazer nenhum trocadilho, mas que burrice!
E, meus irmãos, o povo de Israel fazia a mesma coisa. Muito antes da Idade Média, muito antes. Povo no deserto reclamando de sede, de fome, disso, daquilo, bababá, bababá. Deus manda umas serpentes venenosas. Eita! Uma símile daquela do Jardim do Éden, lá aquela mulher, lá aquela serpente fez mal à alma. E agora essa serpente faz mal a quê? Ao corpo. E, ó, gritaria, agora não é mais por fome, é por dor. Aí Deus chamou Moisés, Moisés, faz de cobre, de metal, uma serpente, põe numa haste e põe lá. E todo aquele que olhar, ele vai ficar curado. Já era um indício daquela cruz que seria levantada e quem olhasse e cresce seria salvo não da picada da física da serpente, mas da morte da alma que a serpente trouxe quando ela tentou. Muito bem, o pessoal ficou curado. Só que aquela serpente passou a ser uma relíquia. E só foi retirada pelo rei Ezequias 800 anos depois. Como nós gostamos de guardar relíquias. Hoje estuda-se muito na sociologia e na psicologia a figura do acumulador. Da pessoa que acumula. O quê? O quê? Eu vi uma mulher que acumulava copinho de iogurte. Tinha copo de iogurte na casa dela aos montes. Não usa mais isso, mas eu vou guardar. Eu vou guardar. São verdadeiras relíquias que a pessoa vai adorando. E esta Neustã era a serpente de bronze, levou 800 anos até que Ezequias chega e manda derrubar tudo. Os altos, postes, aquela coisa toda. Então, na Idade Média, havia uma fábrica da fé. Faz isso e você vai ser curado. Faz isso, você vai ser abençoado. E a salvação passou a ser a adoração a essas relíquias. Até que houve um grito de libertação. Basta! E nós já falamos aqui em dia 31 de outubro do ano passado, no dia da reforma, quando os reformadores deram basta a tudo aquilo e estabeleceram os 5 fundamentos da igreja cristã, do cristianismo. 5 solas. Sola significa somente. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solo Cristo, somente Cristo. Somente a Deus toda a glória. E faltou um para mim, qual é? Só a Escritura. Como é bom quando os irmãos estão prestando atenção. A gente já faz isso como uma pegadinha, assim, para saber se estão ouvindo e se já sabem. Olha para a sua mão. 5 dedos. 5 dedos.
Então aqui você conta as 5 solas. E Lutero e os reformadores, então, viram aquele abuso da igreja e anunciaram sola fide. Somente a fé nos levará à salvação através de Cristo Jesus. E o trecho que eu peguei para nós estudarmos, darmos uma olhada nos meandros desta fé, é aquele de Mateus 17:20, quando Jesus desceu do monte da transfiguração. E os discípulos chegaram e disseram assim: olha, nós estamos com um problema aí, que nós não conseguimos expulsar esse demônio. Aí Jesus diz: pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para acolá. Num outro trecho, 21, Jesus amaldiçoa uma figueira, ela seca, e eles ficam abismados: como é que é possível isso? E novamente ele diz assim: olha, se vocês tiverem fé, poderão dizer a este monte: erga-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E o tema desta manhã, meus irmãos, é o grão e a montanha. Nosso Jesus era mestre na comunicação. Ele sabia tocar os corações, as mentes, a inteligência das pessoas. Jesus Cristo era prático. E ele lança aqui um contraste chocante. Jesus gostava de trabalhar com comparações. 2 árvores, 2 portas, 2 caminhos, 2 fundamentos. E aqui agora ele vem esse contraste chocante. O grão é pequeno. A semente de mostarda era a menor semente conhecida na época. Ao passo que a montanha é enorme, nós podemos vê-la quilômetros a quilômetros de distância. Mas o grão passa-se desapercebido, pisa-se nele, como está na parábola do semeador. Parte dos grãos caíram aonde? Os passarinhos comeram. Passarinho come alguma coisa grande? Os homens pisam em alguma coisa grande? Mas no grão a gente pisa. A gente não vê. E ele lança esse contraste extraordinário. E foi assim que Jesus armou esse contraste que para mim intrigante. De um lado o grão, do outro lado o monte. O grão removendo o monte. Como é que isso é possível? O menor vencendo o maior. O grão ou a semente é a fé em Deus. A fé em Deus. Não essa fé teológica comum, que é mais como uma crença. Eu creio que a terra e os céus foram feitos por Deus. E fico nisso. Mas a fé como grão é a confiança que temos em Deus como providência indispensável a quem ora. Como orar a Deus se não tenho fé que Deus cumprirá o que Ele diz?
Um exemplo de homem de fé foi Abraão. Lá na coluna dos homens de fé vem Abraão. Abraão era idólatra. Saiu da Babilônia, debaixo dos ídolos. Mas ele ouviu um chamado de Deus e ele creu naquele chamado de Deus, que ele seria e a sua descendência seria uma bênção. E as nações seriam abençoadas nele. E Deus pede seu filho Isaque: Isaque é o teu filho amado. Agora você vai sacrificá-lo. E Abraão vai cumprir a palavra de Deus. Chama a atenção aqui uma coisa interessante. Abraão não contou para Sara que ele ia sacrificar o filho. Porque se Abraão cai na asneira de contar para Sara, você acha que a mãe deixaria? Tem certas coisas que a gente não pode contar para a mulher, não. Eu tenho visto muita encrenca quando o homem, porque nós somos assim muito simplórios, viu? E a gente conta determinada coisa que não tem significado nenhum, mas o outro já interpreta completamente diferente. Pof! Não é verdade? Pronto, aí. E Abraão creu na ressurreição ou na ressuscitação do seu filho Isaque. Eu sacrifico, mas eu tenho fé no que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a minha descendência seria uma bênção. Se Isaque morrer, ele vai ressuscitar. Isso é fé. No que diz a palavra de Deus. Eu aprendi que fé é crer no que diz a palavra de Deus. Fé não é acreditar na palavra de quem quer que seja, até o mais consagrado dos pastores. Fé é crer no que diz a palavra de Deus. Como pode o menor vencer o maior? Pela fé. E eu vou buscar aqui na Bíblia, eu não preciso trazer exemplos de fora, mas eu vou pegar aqui na Bíblia 2 exemplos, somente 2. Esse primeiro é o verdadeiro grão contra a montanha, que é a história de Davi e Golias. Ela é altamente representativa, e nesse trecho nós temos teologia pura, que às vezes a gente passa por cima. Os dois exércitos estavam um na frente do outro. Era corpo a corpo. Filisteus de um lado do riacho, exército de Israel do outro. 40 dias, durante 40 dias, levanta-se um monstro chamado Golias. Estudos hoje genéticos e de uma porção de coisa, massa muscular, diz que Golias pesava 235 quilos. A sua armadura pesava 65 quilos. A ponta da sua lança pesava 6 quilos. Outro dia eu estava com 2 bisnetos aqui que estão pesando 8 quilos. Pegava um molequinho daquele no braço, daqui a pouco eu estava tão cansado. 6 quilos, 8 quilos. Só a lança, a ponta da lança, 6 quilos. 40 dias. E esse número é simbólico. 40 dias de dilúvio, 40 dias Jesus orando, sendo tentado, 40 dias no deserto, 40 dias aqui. Chega aquele monstro diante do exército. E eles fizeram uma combinação. O exército não ia lutar,
Era um homem de um lado e um homem do outro. E aqui há uma teologia extraordinária. Jesus, quando enfrentou o Satanás, ele representava toda a raça humana. Conseguimos entender isso? Que quando Jesus morreu, ele era o representativo, ele era o nacional, ele era o federal, ele representava toda a raça humana. Golias representava os filisteus. E numa manhã daquela chegou um padeiro. Um misto de padeiro e leiteiro. Porque Jessé falou para Davi, Davi, vai lá na guerra e leva pão para os seus irmãos. Padeiro leva pão. E mandou levar leite para os comandantes. Quem leva leite é leiteiro. E chegou aquele mocinho lá. E viu aquela barbaridade. Aquela montanha desafiando o exército de Israel. E ele não se contém. Eu vou enfrentar esse homem. Saúl diz, mas como? Você não é versado em guerra, ele é um guerreiro. Eu vou em nome do Senhor. Davi tinha confiança, tinha fé, porque ele já tinha experimentado essa fé na sua vida. O urso atacou o rebanho, o leão atacou o rebanho, e eu fui e peguei em nome do Senhor. E eu vou enfrentar esse incircunciso. Esse incircunciso significa ele não faz parte do pacto da salvação. E Davi já era aquele que seria o rei dos reis humanos. E da sua descendência nasceria aquele que venceria o gigante da morte. E ele vai. Ele vai. Quiseram botar alguma coisa nele, as vestimentas do rei. Saul era que tinha que enfrentar o Golias. Mas Saul vazou na braquiária. Eu tenho filho para criar. Não é assim que nós fazemos? Deixa por conta do outro. Mas esse mocinho me ensina. Oh, meu Deus do céu. E ele vai. Quiseram botar a roupagem do rei nele. Ele disse, não, nós devemos lutar com as roupas que nós temos, meus irmãos. Não temos que imitar ninguém. Ninguém. O que é que Deus colocou na minha mão? Colocou isso, faça isso bem feito. Não queria imitar ninguém. Ele disse, não. Isso aqui não. Eu cantei muitas vezes para os meus filhos. Depois cantei dos 7 netos para 2. Aquela musiquinha, era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. Ele era tão pequenino, mas amava a Deus. Cheio de ousadia e grande fé no Senhor, passando um riozinho, 5 pedras apanhou. Uma pedrazinha colocou na funda e logo atirou. E girou, até que na testa cravou do gigante filisteu e por terra tombou. Ainda se ensina essa música para as crianças? Não ensina mais? Ah, Jesus Cristo, pastor Rogério, Ana, vocês aqui são testemunhas do que eu estou pedindo para o casar pastoral. Isso é teologia pura. Nós estamos tão entretidos com tantas coisas desse mundo que nós esquecemos de colocar, às vezes, nos hinos, essa verdade da palavra de Deus.
E ele pega aquele seixo, aquela pedrinha e vai. Quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte. O provérbio diz que antes da ruína, gaba-se o coração do homem. O coração do homem confia nele. Antes da ruína. Golias era um gabola. Depois vocês vão ver o que é gabola. Vão procurar porque não se usa mais essas coisas antigas. Gabola é aquele que crê em si mesmo. Gabolice. E a Bíblia, meus irmãos, disse que havia só um lugarzinho onde a pedra podia atingir. Só, entre o elmo, o capacete ali. E sabe o que a Bíblia diz? Que Golias tombou e caiu de rosto no chão. Isso é altamente simbólico e significativo para a nossa vida de cristão. Rosto em terra significa humilhação. É assim que Deus faz. Se fosse um médico do IML, ele dizia assim, não é possível, porque ele tomou o tiro pela frente, ele tem que cair para trás. Ele caiu para frente. Coisas de Deus que eu não entendo. O grão venceu a montanha. Ou não venceu? Venceu. Jesus não falou? Jesus não conhecia essa história? Conhecia. E ele vai ensinando para o pessoal. O segundo exemplo. A fome era a montanha e o grão era um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite. Elias faminto, 3 anos que não chovia, e lá vai Elias fugindo de Acabe, e Deus disse assim, vai a Sarepta, vai lá fora de Israel, e uma viúva vai te sustentar. Meu Deus, Chega lá Elias, encontra essa viúva, e diz assim, me dá água. Quando ela ia buscar água, ele disse assim, por favor, traga também um bolo para mim. Um pedaço de pão para mim. Ela disse, Senhor, estou aqui com 2 gravetos na mão. Talvez você nem sabe o que seja graveto. Graveto é um galinho da árvore, seca, que você fazia fogo no fogão, a lenha. Cansei de fazer fogo com graveto. Já guardava o gravetinho seco para pegar fogo depressa. Mas ela não disse nada. Porque Elias disse assim, olha, o azeite não vai faltar. E o pão não vai faltar. E ela teve fé na palavra do profeta. E ela disse mais. Eu tenho meu filho. E nós vamos morrer juntos. Nem o amor maternal, o cuidado daquela mulher para com o filho, fez com que ela não cresce no que dizia ou no que disse a palavra de Deus. Spurgeon disse que a fé serve como pé para a alma, com a qual ela pode andar na estrada dos mandamentos de Deus. Oh, Spurgeon, aquele pastor extraordinário, que Deus o converteu justamente naquele verso da serpente. Olhai para mim e sede salvos todos os moradores da terra. Aí Spurgeon disse que então essa fé, ela serve como pé
para nós andarmos nos mandamentos de Deus. Mas, meus irmãos, eu comecei a avaliar um pouco essa expressão de Cristo. E ele não colocou um teto para a fé, mas ele deu um piso para a fé. Ele não disse que eu preciso ter uma montanha de fé para remover ou mover uma montanha que são os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não. Ele deu o mínimo do mínimo do mínimo. Quando os discípulos de João chegaram para Jesus e fizeram a pergunta: és tu mesmo o Messias? Depois que os discípulos saíram, Jesus conversou com os seus, e aqui é uma lição extraordinária para mim. Aí ele começa dizendo assim: dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. Vai entender esse Jesus? Ou não é só pela fé? Então ele diz o seguinte: Gerson, você é tão ignorante, mas tão ignorante, que você não crê que a fé do tamanho de um grão de mostarda remove. Meus irmãos, vou contar um fato para vocês aqui, que aconteceu comigo agora em janeiro. Nem essa mulher que Deus me deu sabe. Nem ela sabe. Por isso é que eu disse agora há pouco, nem todas as coisas a gente conta. Vou exemplificar. Estávamos na fazenda lá em Goiás, e nós somos, além de produtor de soja, milho, gado, nós produzimos feno. É um capim, que tem uma máquina poderosa que o corta, vem outra que embala, e nós temos uma clientela muito grande de produtores de leite. E o produtor de leite não pode ficar sem o alimento para as vacas dele. Não pode. E a nossa máquina de fazer aqueles rolos de 500 quilos anoiteceu e não amanheceu. Estava vivo na noite anterior e morta no dia seguinte. E o nosso pessoal trabalhando. Chegou o primeiro dia, nada de consertar. Segundo dia, nada de consertar. E eu comecei a ficar angustiado, porque olhando o estoque estava baixando. E eu sabia que os nossos clientes precisavam daquilo. Aí eu fiz uma coisa. À noitinha, todo mundo já tinha ido embora. Fui lá na máquina, enorme, pus a mão na máquina, falei assim: Deus, Tu sabes as nossas necessidades. Encontre o defeito e resolva isso. Em nome de Jesus. Depois a minha racionalidade começou a dizer assim: mas você fazer uma máquina, orar para que Deus conserte uma máquina? O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Me lembro de uma moça que ouviu a pregação sobre a fé, e ela tinha uma montanha na frente da janela dela. Ela chegou e à noite orou: Deus, tira essa montanha aqui da minha frente.
No dia seguinte ela abre a janela, a montanha estava lá, ela diz assim, eu sabia que não ia resolver nada. Pensei cá comigo assim, você orou, mas você cria que Deus tinha poder de mexer nessa máquina? Fiquei tristinho, murcho. Falei nada com ninguém, nem com meus filhos. E eu vendo o estoque baixando. 3 dias depois, nada. Vieram os técnicos da fábrica, tinham que importar da Holanda aquela caixa que estava todo o processo eletrônico ali dentro e o estoque baixando. 4 dias depois, para em frente ao nosso escritório uma carreta enorme, com uma máquina igualzinha à nossa, só que de outra marca. Nós tentamos alugar outras máquinas, não existia. Para essa carreta com a máquina, e o vendedor disse assim, olha, nós recebemos essa máquina e ela não tem comprador. E como o senhor é produtor de feno, eu gostaria que o senhor ficasse, usasse essa máquina e quem sabe a gente faz um negócio no futuro. A máquina está lá até hoje, 40 dias. Estoque aumentou. Aí, meu Deus, ele não respondeu que ia consertar a máquina, mas não ia me deixar sem a máquina. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Mas, meus irmãos, eu quero agora, depois dessa longa introdução, tangenciei sobre a fé, eu quero entrar agora num ponto nevrálgico, que é uma montanha que o homem nenhum consegue remover ou mover. É a barreira da separação. Separação. E essa separação começou lá no Éden. Quando, depois do pecado, Deus tranca a porta do jardim, coloca os querubins, uma espada flamígera, rodando, buscando, porque o homem não podia voltar para tocar na árvore da vida. A separação foi uma separação eterna. E o homem tentou, e não consegue. E o que a Bíblia fala dessa separação? Isaías 59, 2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não vos ouça. Há uma separação. E o versículo 3 diz assim, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Essa é a situação do homem. Deus é puro, Deus é santo, e ninguém consegue, por justiça própria, chegar-se a Deus. Jeremias 13, 23, ele diz assim, porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Pode? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo
tirar aquelas manchas bonitas, aquelas listas simétricas. Não pode. Assim também o homem não pode se achegar a Deus. E ele diz mais: por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Você pode fazer o que você quiser. Salitre e a potassa eram os alvejantes, eram os tira-manchas da época passada. Hoje nós temos aqui tira-mancha de tudo. Outro dia Irani lutou para tirar uma mancha, uma camisa minha branca, e foi difícil, mas tirou. Mas o homem não tira. No tabernáculo tinha o Kadosh, o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, o sacerdote maior só podia entrar uma vez por ano no Yom Kippur. E para ele entrar lá dentro, ele tinha que se purificar. E pelo menos 5 animais eram mortos por ele, para ele, aquela coisa toda, para chegar e ficar um pouquinho diante do trono de Deus. Lavava a veste, lavava a roupa, lavava o corpo. Pureza. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Não entra. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas, meus irmãos, como é que essa sujeira do pecado é removida? Como é que essa sujeira do pecado? Deus fez o homem para o seu louvor. A grande pergunta é o seguinte: Deus sabia que o homem ia pecar ou não sabia? Era uma dúvida que existe. Eu vou dizer para vocês o seguinte: um arquiteto, quando projeta um prédio, ele projeta um escape para fogo, para incêndio. O prédio vai pegar fogo? Não sei. Mas e se pegar fogo? Tem um escape. E esse escape para o homem, a justiça de Deus, ela já existia antes da fundação do mundo. E que líquido é esse? Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Só esse sangue. Agora, como é que eu creio sola fide? Só pela fé. E Paulo vem em Efésios, capítulo 2, versículo 1, vós estavas mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 8, ele diz assim, pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Para aí? Não. E essa não vem de vós. Nem fé para o homem crer ele tem. Mas ele diz o seguinte, essa fé vem de Deus, para que você, morto, num átimo de segundo, você ouve a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Talvez você seja algum morto aqui hoje, talvez, não sei. Ser religioso não significa muita coisa. Significa talvez ser ético, moral. Mas para essa salvação, a fé vem pelo ouvir
e ouvir da palavra de Deus, da Bíblia. Da Bíblia. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, a glória de Golias. Quantos eu já matei? Quantos eu já venci? Quanto dinheiro eu já dei? Quantos pobres já ajudei? Façamos isso. Mas não para a salvação. Essa é a fé salvífica que os teólogos pregam, discutem. Essa fé veio com mais intensidade depois da reforma. Somente essa fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus, quando fez o homem, Ele fez sozinho. Ele fez sozinho. Na redenção foi sozinho. Na regeneração foi sozinho. O que o homem precisa fazer? Senhor Jesus, eu creio no que diz a Tua palavra. Eu creio no que diz a Tua palavra. E a Tua palavra diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Termino fazendo uma citação que aprendi com Moody sobre as 3 cruzes no Calvário. Numa cruz, Cristo morreu pelo pecado. Na outra, um homem morreu no pecado. Na outra, sendo pecador, morreu na fé. Lição extraordinária. O amor do eterno Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo cubram esta igreja hoje e para todo sempre. Amém, amém. Vamos em paz, meus irmãos. Tenhamos um lindo domingo e uma semana abençoada por Deus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado.